Olá a todos. Sou o doutorando Paulo José, sou orientando do professor Wagner Valente, e o título do nosso trabalho é Uma História do Saber Profissional do Professor de Matemática no Acre, no período de 1962 a 1991. O que seria estudar uma história do saber profissional do professor de matemática? Estudar a história de um saber profissional do professor de matemática é estudar a história das relações entre a matemática da formação do professor e a matemática da escola. Ou seja, estudar a história, as relações da história entre a matemática da formação do professor e a matemática básica, a matemática do ensino secundário, que atualmente hoje é o ensino fundamental 2 e ensino médio. Qual o nosso problema científico? Ele diz o seguinte, que processos de dinâmica ocorreram na constituição do saber profissional do professor de matemática no estado do Acre no período de 1962 a 1991. Por que optamos por esse período histórico? Justamente porque foi onde o Acre passou a categoria de estado, ex-território federal, a estado em 1962. Qual o objetivo geral? Analisar as relações existentes entre a matemática para ensinar e a matemática a ensinar, mantidas ao longo de 1962 e 1991, entre a formação de professores e o ensino de matemática ministrado no ensino secundário, que hoje denomina-se Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Qual seria a nossa hipótese? É que existe a institucionalização do saber profissional do professor de matemática mais articulada às demandas do campo profissional da docência. A nossa tese: a formação de professores de matemática são mobilizados e caracterizados em tempos históricos pela relação existente entre a matemática a ensinar e a matemática para ensinar. Nosso referencial teórico traz aí um pouco de Peter Buck, Hofstede, Noy Valente, Saber em Transformação, Chartier, Dessertaux-Legoff, trazendo a história cultural, e Chevel, a história das disciplinas escolares. Também trazemos para discussões Bertini Moraes Valente, que trabalha justamente a matemática a ensinar e a matemática para ensinar, objeto, né, do saber profissional do professor. Justamente a história das relações que existem entre a matemática que se ensina e a matemática da formação do professor. Ao estudar essa história, a gente está estudando a história das relações entre a matemática a ensinar e a matemática para ensinar. Dentro dos documentos oficiais, o que é que nós temos até agora? Nós conseguimos alguns documentos aqui na Universidade Federal do Acre. Esses documentos, um deles, ele seria uma espécie de PPC. Ele não é bem um PPC como nós temos nos dias atuais. Eu ainda não sei se, naquela época também, se já tinha todo um rigor quanto à criação desses PPCs, né? E o que é que consta nesse documento? É apenas um histórico breve da criação, relações de disciplinas, fazendo uma separação entre disciplinas profissionais e básicas, as ementas, o currículo mínimo, a grade curricular e a filosofia do curso. Esse documento não tem data, mas possivelmente ele é de 1971, é o primeiro documento da criação do curso em 1971. Nós conseguimos também o decreto de criação do curso, o decreto estadual, e o decreto federal de reconhecimento, né, em 1975, quando já tinha a Universidade Federal do Acre. Algumas emendas também das disciplinas parceladas, em 1976, nós conseguimos também a parte onde surge ali a disciplina, o curso de licenciatura em ciências, né,
com a licenciatura curta, o 3+1, né? E aí eu também consegui uma componente curricular de 1986. Aí a gente está nessas análises agora dessa documentação. Dentro desses documentos, surge aqui o parecer 295, de 1962. Ele foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação, e esse parecer, ele estabelece o currículo mínimo de matemática que deveria ser ministrado em um curso de graduação de 4 anos, né? Ele deveria abranger as seguintes áreas, ou os seguintes troncos, né? Desenho geométrico, geometria descritiva, fundamentos da matemática elementar, física geral, cálculo diferencial integral, geometria analítica, álgebra, cálculo numérico. Esse parecer, ele está quase de acordo também com essa resolução que nós conseguimos de 1962. Essa resolução, ela fixou o currículo mínimo da licenciatura em matemática. O que é que acrescenta nessa resolução do parecer anterior, parecer 295? Ela acrescenta as matérias pedagógicas de acordo com o parecer 292 de 62, né? Onde prevê no seu artigo 2º que o curso destinado à formação de professores de matemática teria duração mínima de 2.200 horas de atividades, com integralização a fazer no mínimo de 3 anos e no máximo 7 anos letivos. Essas resoluções e os pareceres aprovados pelo Conselho Federal de Educação, eles nos dão, geralmente, um norte de como foram criados esses cursos, né? E quais disciplinas tiveram nesses cursos. E aqui eu tenho um resumo das componentes curriculares de 1971 que nós fizemos, né? Elas subdividem em 4 eixos, né? As disciplinas chamadas básicas, as disciplinas profissionais, as disciplinas optativas e as disciplinas obrigatórias. Conforme o parecer 292, ingressa-se aqui as disciplinas de cunho pedagógico, né, que seriam para a formação desse profissional da educação. As outras disciplinas, em sua maioria, elas são voltadas para um bacharelado, principalmente as disciplinas de cunho profissionais e optativas. Essas disciplinas, a gente fazendo assim uma análise ainda prévia, porque esses documentos nós chegamos a eles há pouco tempo, essas disciplinas elas são voltadas em sua grande maioria, mais voltada para a matemática, a ensinar aquela da disciplina voltada onde o professor, o conteúdo, né, de matemática específico, das suas especificidades da profissão docente ali. Estão aqui esse documento, né, que eu falei que não tem uma data específica, e aqui como eles foram organizados em 1971. Eu consegui também aqui um jornal em 1979, onde ele coloca aqui que 11 pessoas se formaram em matemática naquele ano, né? Colaram um grau de forma conjunta ali em 1979. Se o curso surgiu em 1971, provavelmente, né, a gente observa aqui pela a quantidade de formandos, uma análise prévia, é que se formavam-se poucos professores dos que entravam, né? E daí a gente provavelmente tenha nessa lista de alunos, alunos que possivelmente teriam sido da primeira, segunda turma ali do curso de 71 ou 72. Dentro desse movimento aí, a gente traz como, em suma, né, o que nós pretendemos
pesquisar aqui, compreender, né, como objeto final, seria o processo da dinâmica do saber profissional do professor de matemática no estado do Acre, bem como a história das relações entre essa matemática a ensinar e para ensinar, né? E aí a gente deixa aqui como um questionamento, como uma dúvida para ouvir os pares, né, dentro desse movimento aqui do grupo GEMAT, que, diga-se de passagem, tem sido muito importante para mim e nesse movimento da inserção dentro desse meu objeto de pesquisa, os textos, as discussões, as análises aqui, as atividades, tem sido muito proveitoso para que a gente continue compreendendo esses ramos de estudos que o GEMAT tem se debruçado a pesquisar nessa constituição do saber profissional do professor de matemática. E aí, como um objeto de dúvida que nós ainda temos ainda para caminhar, é justamente como fazer com que esses documentos, eles falem né, conosco e com os autores, fazer essa triangulação, esse diálogo, né, nessa documentação que a gente está em busca para a nossa constituição da nossa pesquisa. Então, ainda pairam muitas dúvidas, ainda como manusear esses documentos na parte da escrita mesmo, como fazer ali um cronograma histórico, digamos assim, desses acontecimentos e essa análise mesmo de como manusear na prática, né, esses documentos fazerem com que eles falem, né? Eu tenho uma grande dúvida nesse sentido. Mas qualquer contribuição é bem-vinda, né? E nós estamos aqui também para dúvidas e perguntas sobre o nosso trabalho. Muito obrigado e um abraço a todos.